São 6h32. Bom dia, Tocantins de volta. Chegou a hora do Bom Dia Responde. Olha, a menopausa é uma fase da vida da mulher em que ocorre a interrupção natural da menstruação, porque os hormônios estão diminuindo, alguns desses hormônios, ou seja, já não são mais produzidos pelos ovários. Mas sempre surgem muitos questionamentos e por isso a gente vai abordar esse assunto aqui no Bom Dia Responde. Teve muita pergunta do início da semana que não foi respondida, o volume de perguntas foi bem grande. Aí a gente convidou uma médica ginecologista, a doutora Érica Cristine, para conversar com a gente sobre esse assunto, tirar as dúvidas aqui. Doutora Érica, bom dia, muito obrigada. Bom dia, Joselma, é um prazer poder ajudar. E eu já vou perguntando a pergunta do telespectador, da telespectadora. Ela disse que tem 48 anos e o tempo todo tem a sensação de estar com febre, aquele calor, né? Ela diz que não são ondas de calor que passam, mas sim da pele muito quente sem estar com febre. Por que isso acontece? Então, quando acontece a diminuição dos hormônios, dos estrogênios, a capacidade de reter líquido da nossa pele fica prejudicada, porque essa pele se torna mais fina e a hidratação natural dela diminui, também tem uma perda de colágeno. Então, essa sensação de pele ressecada é muito comum e pode estar presente mesmo na menopausa. Certo. Outra telespectadora diz que tem 37 anos, não tem mais menstruação, também sente muito calor, principalmente embaixo dos pés. E aí queria saber se isso é menopausa. Ela usa um DIU. Falou do DIU. Qual é a relação entre o DIU e esses sintomas que ela está sentindo? Tem 37 alguma? anos? 37. Muito jovem? Sim. Então, o DIU, a base principalmente de levonorgestrel, se for o caso, né, um DIU medicado, que a gente chama como hormônio, vai levar à parada dessa menstruação. Algumas mulheres relatam também sintomas de atrofia genital, que é uma vagina mais ressecada, e alguns sintomas seriam compatíveis com uma síndrome, vamos colocar assim mesmo, pré-menopáusica. Então pode estar relacionado, mas é interessante investigar outras causas em primeiro lugar para essa sensação de alteração dos pés, como principalmente varizes ou outras causas vasculares. Certo. A Flávia, aqui da capital, fala que a sogra tem 59 anos, nunca precisou fazer reposição. Não menstrua há muitos anos, mas tem muita dor de cabeça e insônia. Isso tem relação com uma menopausa, mesmo que ela já tenha passado desse período? Então, a menopausa pode trazer, sim, alterações do sono, mas não necessariamente significa que vai ser, por exemplo, uma reposição hormonal que vai resolver esse problema, né? Então, a gente tem que ver como que é essa rotina de sono. Se essa mulher não precisou fazer reposição hormonal lá atrás, dificilmente a gente vai acreditar que tenha sido pela menopausa, pelas alterações hormonais, que agora ela tem insônia, certo? Sim. A insônia associada à menopausa é principalmente ligada àqueles fogachos que vêm à noite, acordam a paciente e piora a qualidade de sono. Então, nesse caso, é interessante investigar os hábitos, principalmente hoje em dia que a gente está muito ligado no Zap, sabe? Muito estímulo de tela, muito estímulo luminoso. A vida hoje ela tem um outro ritmo. Então, e a gente tem muito essa questão no consultório, como é que está do ponto de vista da qualidade do preparo antes do sono, para que essa mulher possa ter uma boa qualidade de sono. A insônia, na verdade, ela não necessariamente vai ser causada apenas pela menopausa. Certo, tem que investigar o contexto, né? Isso. A outra telespectadora diz o seguinte: já estou na menopausa e no início tive um aumento no fluxo menstrual. Não busquei orientação médica achando que isso ia ser normal, mas tive uma anemia forte. E hoje ela quer saber, essa anemia forte foi resultado desse início de menopausa ou desses fluxos de menstruação que eram irregulares, aumentando? É possível. Nós podemos dizer que é possível? Sim, é possível. É normal que uma mulher que está na perimenopausa, nos anos que vão anteceder a parada da menstruação, tenha fluxos muito aumentados, porque ela entra em ciclos que nós chamamos de anovulatórios. Então, ela não tem aquela regulação bonitinha de estrogênio e progesterona, mantendo os ciclos regulares, o período e a duração daquele sangramento. E se essa mulher não faz uma reposição adequada, ela pode sim arrastar essa anemia ao longo de um período que vai à frente. Mas lembrar sempre que o mais importante é que você procure o seu médico para fazer um diagnóstico adequado. Tem como definir se é por deficiência de ferro,
que aí sim seria secundária ao sangramento, ou se é por outra causa essa anemia. E ela diz que hoje o que incomoda é um fogo que sobe da cintura até o rosto. Pode até estar frio o ambiente, mas ela sente esse calor. Esses são os sintomas vasomotores, são indicação clássica da gente fazer a reposição hormonal de uma paciente, que trazem bastante comprometimento da qualidade de vida da paciente e que, dependendo do tempo que ela tá na menopausa, ela vai ter bastante benefício se ela fizer essa reposição. E tem tratamento, procure o médico porque tem tratamento. A doutora Érica, a telespectadora de Figueirópolis, que fica no sul do Tocantins, diz que tem 50 anos, há 2 não menstrua mais. Há 4 meses, ela fez a retirada de 4 pólipos no endométrio. Quer saber se tem chance desses pólipos voltarem. Tem? Então, existe chance dos pólipos voltarem? Existem. Nós não podemos dizer que eles nunca vão retornar, existe sim essa chance. E aí ela questiona, o médico passou um creme vaginal, esse creme contém hormônios? Então, ela dá o nome do creme. Tá, existem formulações que contêm hormônios, naquelas pacientes que não têm contraindicação, e existem formulações que não contêm hormônios. Então, vai depender se a paciente tem ou não alguma contraindicação. Se ela retirou o pólipo, fez o anatomopatológico e o pólipo não evidenciou nenhuma alteração celular precursora ou sugestiva de câncer, que provavelmente foi o que não aconteceu, já que ela tem útero, né? Ela Sim. não fala de ter sido submetida a um outro procedimento, ela pode usar, sim, cremes à base de hormônios para tratar os seus sintomas genitais. A outra telespectadora quer saber sobre Buona. É um tratamento para reposição hormonal, um tratamento correto? Ela quer ter essa opinião da senhora. Diz que tem 54 anos e foi indicada a tomar essa medicação. Sim, faz parte dos fitoterápicos no tratamento da síndrome climatérica, né, da síndrome pós-menopáusica. Então, depende do perfil dela e do que ela levou para o médico na hora que ela foi avaliada. Tem pacientes que são resistentes ao uso dos hormônios que normalmente nós prescrevemos de farmacêutica, né? A alopatia. Então, pacientes que preferem medicações à base de fitoterápicos. Então, essa é uma opção. A telespectadora diz que tem 52 anos, tirou o útero há 1 ano, tem sintomas de TPM e tem calores. E isso ela quer saber, é porque tirei o útero ou é a menopausa? Não, o útero é inocente, ele não tem nada a ver com isso. Não tem culpa nenhuma nesse negócio. Nada, é o hormônio ovariano que provavelmente está em queda acentuada e traz para ela essa sintomatologia. Gostaria de saber se é normal uma pessoa que tem 65 anos, que tem desejo de ter relação sexual normalmente. Isso tá ok ou é um problema? Não, isso tá é bom muito demais, bom. Não? Maravilhoso. Em geral, a queixa é o contrário, Olha eu né? interferindo aqui na pergunta da telespectadora. Tá muito bom. Pois é. A outra telespectadora diz que tem colesterol alto. Quem tem colesterol alto entra na menopausa, qual o tratamento deve fazer primeiro? Para resolver o colesterol alto ou para resolver os sintomas da menopausa? Ou dá para associar os 2 tratamentos ao mesmo tempo? Então, o que acontece? Sempre o colesterol vai prevalecer como o que você tem que tratar. Por quê? Porque a gente tem um aumento do risco cardiovascular da paciente que entrou na menopausa. Sim. Certo? Ela tem mais chance de formar placas de gordura nos vasos e com isso ela tem eventos como infarto, derrame, que é mais comum na mulher nessa faixa etária. A mulher vai apresentar isso 10 anos depois do que é na faixa etária dos homens, justamente por causa disso, da perda dessa proteção. Então, primeiro, tratar toda doença de base descompensada, não só o colesterol, diabetes, hipertensão, toda doença de base descompensada deve primariamente ser tratada e posteriormente fazer, sim, a reposição hormonal. Tem várias perguntas chegando para a senhora sobre a sexualidade e aí a queda na libido, como resolver. Daqui a pouco a gente volta com a senhora. Obrigada por essa primeira etapa, doutora Érica. E obrigada a você, segura aí que já já tem a sua resposta, viu? Não acabou não.